Às vezes eu até repito a mesma pessoa, como se eu não tivesse falado nada ainda com aquela pessoa, aí eu falo de novo. É coisa da idade, a gente vai ficando mais velho, começa a repetir as coisas, né? Pode ficar tranquilo, se você é novo, você vai chegar lá. Se eu fosse você, até não zoava muito não, porque tudo que você fala, a língua paga. Mas eu descobri que, um belo dia, eu tinha um sonho de ter um carro. Não sabia que meu sonho era tanto B.O. Porque as pessoas não gostam de ver a gente realizando os nossos sonhos. As pessoas gostam que a gente fique no nosso comodismo. Elas não gostam de se sentir ameaçadas com a realização dos sonhos dos outros. Tem pessoas que elas não têm coragem de sonhar. E quando elas encontram alguém que às vezes tem até menos recursos financeiros, mas tem mais coragem para sonhar. Porque sonhar não precisa ter dinheiro. Interessante isso. Se você parou de sonhar porque você não tem dinheiro, é porque quem te governa é o dinheiro. Se você para de fazer as coisas que você estava fazendo porque o seu dinheiro acabou, então quem te governava ou quem te governa é o dinheiro. Quando é Deus que te governa, você não para de sonhar, mesmo quando o dinheiro acaba, mesmo quando todo mundo te deixa, mesmo quando todo mundo te ofende, mesmo quando todo mundo te persegue, mesmo quando todo mundo te machuca, mesmo quando todo mundo te vende, você não para de sonhar. Por quê? Porque sonhar é de Deus. Inclusive Deus fala com a gente através dos sonhos, né? Deus ama ver os seus filhos sonharem. Deus nos criou assim, colocou isso em nós. Quem que está aqui que não sonha com uma vida melhor cada dia? Os casados que estão aqui, se você não está sonhando em ter um casamento melhor, você está com problema. A gente precisa sonhar. Deus ama isso. Se José fosse olhar os seus irmãos, ele não teria acreditado no sonho que Deus deu para ele. A única coisa que Deus quer é que você creia naquilo que Ele tem colocado no seu coração. É importante a gente crer e sonhar. E eu tinha um sonho desde criança. Aí um dia Deus realizou esse sonho. E eu descobri que aquele carro tinha 2 tipos de motor. Tinha o motor esporte e o motor tradicional. Você apertava um botão, ele mudava de motor. Mudava o torque, mudava o barulho e também mudava o consumo. No modelo esporte ele era meio alcoólatra. Então eu evitava. Eu não entendi por que Deus permitiu, mas depois eu entendi. Porque Deus, Ele quer tratar com a gente, Ele permite a gente ter experiências. Estou falando tudo isso porque eu descobri que as mulheres têm 2 motores. Sabia? Todas as mulheres que estão aqui hoje à noite, Deus capacitou vocês com 2 motores. Está lá em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a casa, e a mulher tola com as próprias mãos a derruba. Então, todas as mulheres têm o motor da sabedoria e têm o motor da tolice. Qual motor que você está usando? É fácil você descobrir. Se a sua casa está caindo, é porque você está usando o motor da tolice.
Se a sua casa está sendo edificada, é porque você está usando o motor da sabedoria. Então as mulheres têm a responsabilidade de edificar a casa ou de destruir a casa. Depende de qual motor você usa. A decisão é das mulheres. Uma mulher sábia faz o seu marido se tornar o melhor marido do planeta. Uma mulher tola faz o marido se tornar o pior homem da terra. Então está nas mãos da mulher. Use o motor certo. Tome a decisão certa. É impressionante. A mulher tem o poder. O homem não consegue falar não para a mulher, mas a mulher consegue falar não para o homem. O homem tem dificuldade. Então, uma palavra de sabedoria para o coração das mulheres hoje à noite. Dependendo do motor que você está usando, você constrói uma família linda. Você constrói uma casa maravilhosa. Você entende o que Deus quer de você. Você busca Deus, independente de qualquer coisa. Você traz Deus para dentro da sua casa. Você traz a glória de Deus para a sua família. O diabo sabia que não ia conseguir derrubar o homem, mas ele descobriu que Deus deu um poder sobrenatural para a mulher. Isso mesmo. Deus deu para a mulher. Se você for sábia, você constrói, você edifica, você levanta, você restaura. Mas se você for tola, você tem o poder de destruir. Uma mulher tem o poder de construir e tem o poder de destruir. De construir e de destruir. Está nas mãos das mulheres. Então, o único acesso que Satanás teve para derrubar o homem foi através de uma mulher. O diabo não precisa de muito para te pegar, para acabar com a sua vida. Ele só precisa de uma mulher tola para acabar com a sua vida, para destruir toda a sua história, para destruir todos os sonhos que Deus tem para você. Então você que é casado, toma cuidado. Você que é casada, construa sua família, construa. Ajude o seu marido a ser quem Deus quer que ele seja. Amém? Glória a Deus. Encontro de casais. Bacana. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler Lucas, capítulo 9. Já tem uma lista aí, né? Está no jeito? Glória a Deus. Maravilha. Eu gosto de escrever tudo que Deus fala comigo. Eu escrevo. Às vezes eu acordo, Deus me acorda de madrugada. Deus me chama pelo nome. Deus me chama pelo nome. Fausto. É a coisa mais gostosa para mim. Deus nunca vai te chamar pelo apelido. Deus nunca vai te chamar pelos seus pecados. Ele conhece todos os nossos pecados e chama a gente pelo nome. O diabo sabe o seu nome, mas te chama pelos seus pecados. Deus nunca vai fazer isso.
tem nada mais gostoso para mim do que eu acordar ouvindo Deus me chamar pelo nome. E eu acordo numa disposição, não tem explicação, não tem como explicar para você. E há um desejo no meu coração. Eu tenho um desejo de ser transformado todos os dias pela palavra de Deus, pela presença de Deus. É um desejo do meu coração, é algo pessoal meu. Eu sempre pedi para Deus me dar um coração como Ele deu para Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Não significa que a gente não vai errar. Davi errou, pecou, adulterou, matou, mentiu, fez um monte de coisa errada, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ter um coração segundo o coração de Deus não nos isenta de sermos humanos, que é outra coisa linda em Deus. Deus ama a nossa humanidade. Às vezes é difícil a gente entender isso. Quem aqui já ficou com raiva de você mesmo porque você fez algo de errado, que você não queria fazer aquilo? Quem já teve esse sentimento? É horrível. Mas Deus nos ama do jeito que a gente é. E Deus colocou algo no meu coração essa semana, que eu escrevi. A transformação desejada acontece quando o reino de Deus é implantado dentro de nós, através dos seus princípios, de suas leis, de seus mandamentos e de sua palavra, que passam a governar todo o nosso ser e muda a fonte dos nossos pensamentos. Quando aceitamos o governo e a cultura do reino, do contrário, seremos como Bartimeu à beira do caminho, que recebia as esmolas de quem estava no caminho. Então, quando eu estou à beira do caminho, eu vou receber esmola de quem está no caminho. E o que fazia Bartimeu ficar à beira do caminho? A sua cegueira espiritual. Então, se a cegueira, vamos na lógica, se a cegueira me faz ficar à beira do caminho, o que a visão faz comigo? Me faz andar no caminho. Então, o que está me impedindo de andar com Jesus, porque Ele é o caminho? O que me impede de andar com Jesus no caminho é a falta de visão. Eu estou cego. Alguma coisa está impedindo que eu enxergue corretamente as coisas como eu deveria enxergar. Então o cego foi muito... Ele era cego, mas não era burro. Ele falou para Jesus assim: abre os meus olhos. E quando Jesus abriu os olhos dele, ele saiu da beira do caminho e foi para o caminho. E no caminho você não precisa de nada que você usava quando você estava na beira do caminho. Entendeu? Quando você vai para o caminho com Jesus, você pode tirar tudo aquilo que você carregava antes, quando você vivia na beira do caminho. Você não vai precisar de nada, daquela capa de miséria, sabe? Aquela ignorância, aquela vida de mendigo, mendigando, sabe, emoção, mendigando sentimento, mendigando carinho das pessoas, mendigando. É impressionante isso. A cegueira, ela impede a gente de sair da beira, da beirada. Então o que nós precisamos é deixar o Espírito de Deus abrir os nossos olhos hoje à noite. O que faz uma pessoa ela entregar a vida dela para Cristo? Quando Jesus abriu os olhos dele, sabe o que a Bíblia fala? Que ele pula, joga fora tudo que era da vida da beira do caminho, joga fora. Então se você está trazendo alguma mochilinha lá do tempo da beira do caminho, você está com problema. Não tem como a gente
ir para o caminho e trazer a vida de mendigo, trazer a capa da miséria, trazer os hábitos de um morador de beira do caminho. A Bíblia fala que quando os olhos dele abertos, ele passou a seguir Jesus. Hoje à noite o Espírito de Deus abre os nossos olhos. Porque senão você e eu corremos o risco da gente estar na presença de Deus, mas a gente não quer largar a vida da beira do caminho. A gente precisa deixar o Espírito de Deus mover, tirar as coisas do lugar. Tem coisas que não fazem parte mais da nossa vida. Às vezes dói, porque o processo, às vezes ele é dolorido, mas ele é necessário. Fala comigo, o processo é dolorido, mas é necessário. Fala para quem está do seu lado, dói, mas vai ser bom. Amém? Glória a Deus. Então, é importante a gente abrir o coração, para que nada impeça você de ser quem Deus quer que você seja. Em nome de Jesus. Amém? Quero falar aqui, lembrar que é Lucas 9, está ali já? Vamos lá. Vou ler aqui, você pode acompanhar aí. Já está projetado. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, olha que coisa interessante, como que Jesus, ele enxergava a sua morte. Ele percebeu que o tempo em que ele seria levado aos céus. O que ele faz? Ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Por quê? Porque ele ia morrer aonde? Em Jerusalém. Ele ia cumprir o propósito dele aonde? Em Jerusalém. Então tem gente que foge do propósito. Porque o propósito, ele não vai trazer só alegria. A gente está mal acostumado. A ressurreição só vem depois da morte. Não tem como vir antes. A gente inverter. Ele tinha que passar primeiro pelo processo. E ele está indo para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Os discípulos foram na frente. Entraram num povoado samaritano. Fala comigo, num povoado samaritano. Quem eram os samaritanos? Eram descendentes de judeus que tiveram filhos com mulheres que não eram de Israel. Então os samaritanos eram os bastardos, assim. Eles eram excluídos, eles não podiam viver em Jerusalém. Eles tinham que viver fora. E era proibido, lembra da mulher samaritana? Quando Jesus puxa a prosa com ela, ela fala assim, você não pode conversar comigo, eu sou samaritana. Aí Jesus chega e quebra tudo. Está entendendo o que Jesus faz? Ele quebra essa religiosidade, essa discriminação, essa dificuldade que nós temos de entender que Deus é maior do que um partido político, Deus é maior do que um time de futebol, Deus é maior do que uma religião, Deus é maior do que qualquer coisa, aleluia! Diga, Deus é maior, amém? Tem gente que não conversa com fulano porque ele é de outra religião, não conversa com uma pessoa porque ele torce pro Cruzeiro. Cruzeirense é chato mesmo, né, Tiãozinho? Não, brincadeira, Tiãozinho. Tiãozinho é gente boa demais, né? Mas assim, tem gente que por causa de um time de futebol quer matar o outro. Quer matar o outro, é coisa absurda. Então, os samaritanos, eles eram impedidos, não podiam ir na fonte no mesmo horário dos judeus. Eles tinham o direito de ir lá buscar a água, mas eles tinham que ir no horário aonde não podia ter nenhum judeu. Então o judeu já sabia que naquele horário ali era o horário dos samaritanos. O que Jesus faz? De propósito, aleluia, glória a Deus, de propósito Jesus vai para o poço de Jacó na hora em que os samaritanos iam tirar água.
Você não entendeu, mas o Espírito de Deus vai fazer você entender. Por que você está conversando comigo? Nós não podemos conversar. Mas Jesus mostrou para ela que um ser humano é mais importante. Jesus ensinava isso todo dia. Ele fazia questão de curar no sábado. Sabe para quê? Para mostrar para os religiosos que guardam o sábado que o amor é mais importante. A vida de uma pessoa é mais importante. As pessoas são mais importantes para Deus do que qualquer outra coisa nessa terra. A religião estava preocupada em lavar as mãos antes de comer. A religião estava preocupada porque eles não podiam fazer aquilo. E aí Jesus fala assim: vocês esqueceram que Davi entrou dentro do tabernáculo, entrou lá na sala do trono e comeu o pão da proposição que só o sacerdote podia comer. Por quê? Porque aquele pão representava quem? Jesus. E Deus não brigou com Davi, porque Davi tinha fome de Deus. Quando você tem fome de Deus, Deus vai fazer de tudo para que você tenha um encontro com Ele. E assim, Jesus vai para Jerusalém e passa por Samaria, um povoado samaritano. Tinha um pessoal que morava ali, samaritanos. E ele pediu para que eles pudessem permitir que Jesus fizesse os preparativos ali. Mas o povo dali, os samaritanos, não o receberam, porque eles descobriram que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Então eles descobriram que Jesus era um judeu. E eles recusaram, eles rejeitaram Jesus. O que eles fizeram? Eles rejeitaram dar lugar para Jesus. Quantas pessoas têm feito isso nos dias de hoje? Quantas pessoas têm a opção, têm a oportunidade de dar lugar a Cristo? Jesus só queria um lugar para descansar. Jesus só queria um lugar onde ele pudesse se preparar para cumprir o maior propósito de uma pessoa aqui na terra. Que ninguém quis fazer o que ele aceitou fazer. Nenhum ser humano aceitou fazer o que Jesus aceitou fazer. Está escrito. Procurei entre a humanidade, mas ninguém aceitou dar a vida por outra pessoa. Ninguém aceitou morrer no lugar da humanidade. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ter a nossa maior experiência com Deus, mas a gente prefere continuar vivendo a nossa vida de mediocridade, de discriminação, de medo, de insegurança. O que eles vão pensar de mim? Eles vão falar que agora eu sou crente. Eles vão falar que agora eu sou os aleluia. Eu sou aleluia mesmo. Agora até que melhorou, porque você pode trazer a Bíblia no celular. Então quando você vem para o culto, você traz o celular. Aí ninguém imagina que você está trazendo a Bíblia. É um jeito bem legal da gente esconder que a gente é aleluia. Aleluiado, né? Mas até poucos anos atrás não tinha Bíblia no celular. Então a gente era obrigado a fazer o quê? E tinha Bíblias desse tamanho. Essa aqui é grande, hein? E era o quê? Bíblias ainda maiores. Parecia uma enciclopédia daquela que não tem mais. Aquela que não precisa, caducou. Tinha que ter um carrinho só para trazer a Bíblia. Tinha gente que escondia a Bíblia dentro da bolsa. Que tamanho de bolsa vinha para o culto. Chegava aqui e olhava para um lado.
Agente secreto 007. Né? Mas não tem como mais a gente esconder. Depois que Jesus entra na nossa vida, já era. Não tem jeito mais de esconder. Até o diabo já sabe. Ué. Quando Jesus chegava no lugar, o diabo falava assim: quem que você veio aqui mexer com a gente antes da hora? Eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus, você é crente, Jesus. Cala a tua boca e para de falar de mim. Porque Jesus nunca aceitou o diabo falar dele. Nunca ouça nada que o diabo quer falar para você. Paulo descobriu que aquela mocinha não estava elogiando ele, estava querendo confundir as pessoas. Ele falou: cala a boca e sai dela. Foi preso, apanhou e foi parar numa cadeia, segurança máxima, pelado, sem roupa e os pés presos num tronco. Sabe por quê? Porque ele libertou uma pessoa. Então a gente precisa ter entendimento, em nome de Jesus, para a gente não cair nessa armadilha. Deus dá oportunidade para a gente. E eles recusaram. Mas olha que coisa linda. A Bíblia fala assim. Até tirei do lugar aqui isso. Aí a Bíblia fala assim: mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia a Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para queimar, para destruí-los? Aí Jesus falou assim: eu repreendo vocês. E Jesus, voltando-se, os repreendeu. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Agora, lê a última frase do 56, o último versículo, lê para mim. Eu não sei se você entendeu. Aquele povoado não quis, mas Jesus falou assim: vocês não querem não? Então eu vou procurar quem me quer. Você não quer não? Você não quer não? Então eu já estou procurando quem me quer. Será que tem alguém aqui hoje à noite que quer Jesus? Ou Jesus vai ter que procurar outra pessoa? Aleluia, dá glória a Deus aí. Você pode hoje à noite deixar Jesus passar e descer a rua e procurar pessoas. Não faça como os samaritanos. Hoje à noite você pode sair daqui com a sua vida completamente transformada. Sabe aquelas coisas que você gostaria de realizar e não conseguiu? Sabe aqueles sonhos que você tem e você não sabe como fazer, que isso se torne verdade? Sabe aquela transformação que você gostaria que acontecesse e você não consegue entender como isso pode acontecer? Sabe aquela liberdade que você sonha ter e você não entende como alcançar isto? Sabe aquele preenchimento interior que você já tentou preencher isso com tudo e com todos e todas as formas e não deu certo? Sabe a dor que você gostaria que saísse e remédio não tira? O sono gostoso que nenhum comprimido de calmante pode te dar. Talvez você não esteja entendendo, mas o Espírito de
Deus vai fazer você entender. Os samaritanos rejeitaram aquele que faz a gente dormir seguro, aquele que faz a gente acordar vivo e seguro, aquele que dá alegria. Eles rejeitaram aquele que dá paz, eles rejeitaram aquele que salva, eles rejeitaram aquele que dá vida com abundância, eles rejeitaram aquele que levanta quando você precisar ser levantado, aquele que te restaura quando você precisa ser restaurado. Eles rejeitaram aquele que disse assim: eu não vim para destruir, eu vim para te salvar. Te salvar do seu medo, te salvar da sua decepção, da sua frustração. Quando você abre o coração para Jesus, nunca mais você vai ter medo de morrer. Sabe por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente já morre. E aí a gente começa a viver. Porque só vai viver a eternidade quem começar a viver a eternidade agora. A eternidade não vai ser quando Jesus voltar. A eternidade é agora. Você pode começar a viver a eternidade com Ele agora. Permitir que Ele te governe. Permitir que o reino dEle esteja dentro de você. Que a palavra dEle te sustente. Que Ele guie você. A decisão é sua. Ele mostra para Ezequiel um rio. E Ezequiel começa a andar e só está na sola. Aí Ezequiel tem um desejo de que a água, ele gostaria de mergulhar. Deus só mostrou o rio, mas a decisão de intimidade maior tem que partir de você. É você que determina qual a profundidade que você quer ter no seu relacionamento com aquele que te salva, com aquele que muda a sua história, muda a sua vida. Para você entender esse texto, Romanos capítulo 10, verso 20 e 21. Paulo dizendo aos romanos, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. 21. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus dizendo que ele foi achado. Agora Isaías, vamos lá no profeta Isaías 65:1, para você entender o que Paulo está dizendo. Deus está dizendo assim para Isaías: escreva, eu fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Há uma nação que não clamava pelo meu nome. E eu disse: aqui estou. Deus está dizendo assim, para você entender. Fiz-me acessível. Fui achado por um povo que não era meu. A uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse assim para eles: eis-me aqui. Eis-me aqui. Não sei se você está conseguindo entender, mas quando alguém, em qualquer lugar do planeta, Paulo escreve também dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque Deus está dizendo assim:
o meu povo não me quis, os samaritanos não me quiseram, Israel não me quis, então eu agora sou de quem me quer. Deus fala assim: eis-me aqui. Você clama por Ele, Ele não se esconde, Ele não se faz de surdo. Quando você clama por Ele te responde. Pode notar como Deus Ele tem prazer em responder o nosso clamor, a nossa oração. Às vezes não vem na hora que a gente imagina, às vezes não vem do jeito que a gente criou na nossa cabeça, que vai ser assim, assim, assim. Mas de repente a resposta chega e a gente consegue entender que aquilo que está acontecendo é Deus respondendo o nosso clamor. Talvez você venha para o culto hoje, você está entendendo e Deus está fazendo você entender que Ele está respondendo aquilo que você tinha perguntado. Às vezes Deus me faz falar coisas aqui que eu penso assim: para que eu estou falando isso aqui? Nem eu mesmo sei. Mas por causa de alguém. E Deus sabe que você está aqui hoje, Ele precisa te responder. Ele quer que você saiba que Ele se preocupa com você. Mas vai chegar um dia, está escrito também, que as pessoas vão buscar Deus e não vão encontrá-lo. Alguém certa vez disse uma definição que eu gostei. O que é o inferno? Inferno nada mais é do que um lugar onde tem ausência de Deus. Por isso as pessoas falam, quando tem ausência de Deus numa casa, eles falam que a casa deles é o quê? Quando tem ausência de Deus numa empresa, o que eles falam? Quando tem ausência de Deus num casamento, o que eles falam do casamento? Quando tem ausência de Deus na vida financeira, o que eles falam? Na vida financeira. Quando tem ausência de Deus dentro de você, o que você fala? Porque o que dá sentido é a presença dele na nossa vida. E o último texto, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Aleluia. João, capítulo 1, verso 11 e o 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram da vontade de Deus. Amém? A Bíblia está dizendo que nós não somos filhos naturais. Nós somos filhos enxertados, oliveira brava, enxertado na oliveira verdadeira. Amém? Porque o que tem que acontecer com a gente é a mudança de raízes, é mudar a fonte. Esses dias, não sei se o Sr. Luiz está aqui, o Sr. Luiz estava me ensinando como fazer um pé de mamão macho parar de produzir mamão macho. Foi como assim, Sr. Luiz? Ele falou: vou te ensinar. Foi lá e pegou aonde tinha um galinho do pé de mamão macho, cortou, foi lá e enxertou no mamão fêmea. Enrolou uma fita e fez, daí uns dias,
já estava produzindo mamão fêmea. Mamão macho é porque ninguém come. É horrível, amarga. Não dá para comer. Às vezes nem passarinho come. É impressionante. Então eu e você éramos estéreis, infrutíferos, religiosos, bastardos, infelizes, derrotados. Sabe o que é pior? Ignorantes. A gente achava que a gente estava vivendo. Até que Jesus pega eu e você, oliveira brava, e enxerta na oliveira verdadeira. E aí a vida de verdade começa a passar para nós. Aí quando essa vida vai entrando em mim e você começa a dar valor para coisas que você nunca tinha valorizado. Porque mais do que ter uma comida gostosa na mesa, é ter apetite. Mais do que ter uma cama fofinha, é ter sono gostoso. Está pegando a visão? Então hoje nós somos adotados. E Paulo fala assim: e ele ama a gente chamá-lo de Abba, Pai. Ele nos fez filhos seus. Quando isso acontece? Quando eu me batizo nas águas. Quando eu batizo nas águas, eu estou dizendo que eu creio que Jesus veio em carne, que Jesus morreu como homem, que Jesus era Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e eu vou ser sepultado com Ele nas águas do batismo. E hoje à noite eu não vou sair daqui sem declarar que Jesus é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida. Eu não vou deixar Jesus passar direto hoje. Ele vai encontrar lugar no meu coração. Eu quero viver com Ele, eu quero ser filho, eu quero conviver com Ele, eu quero viver a eternidade com Ele, e eu quero começar essa vida gostosa a partir de hoje. Feche os seus olhos. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de falar aos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa agora tirar as dúvidas e colocar a certeza. Tirar o medo e colocar a fé. Porque a Tua palavra mostra que o contrário de fé não é incredulidade. O contrário da fé é medo. E Pedro, tendo medo, afundou. Mas enquanto ele estava crendo, ele andou sobre as águas. Por isso o Senhor disse para Jairo: não tenha medo, mas creia somente. Então nesta noite, Espírito Santo, tira o medo. Se tem alguém aqui que ainda, ó Deus, não tomou uma decisão importante na sua vida, talvez esteja aqui até pela primeira vez, e ela pode mudar a sua vida hoje, mesmo sendo a sua primeira vez aqui na igreja. Que o Teu Espírito Santo não trouxe essa pessoa aqui em vão. Fala o coração de cada um. Tira toda a ignorância, quebra toda a escravidão, abre os olhos espirituais desta pessoa. Que não seja pelo mover do nosso braço, mas seja pelo mover do Teu Espírito. Que haja o entendimento correto. Tua palavra diz: aquele que crer e for batizado será salvo. E eu profetizo salvação hoje à noite. Eu profetizo perdão de pecados, como nós cantamos aqui. O Teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção final, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço, irmão, desejando boa noite, paz, ótima semana.